E aí pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, meu nome é Diogo, sejam muito bem-vindos ao meu canal. E hoje eu vou começar a fazer review da saga Death Metal. Para quem sabe o que está acontecendo na DC, é o grande evento do momento da DC, que é o Death Metal, que sucede a saga Dark Knight Metal, lembra? É Noite das Trevas Metal, que tinha vários Batman, a versão do Batman do Mal. O Batman praticamente era o foco, tinha o Barbatos, que era o deus Batman do Mal, e tinha o Batman que foi só sucesso até agora. Então, essa saga tá precedendo o que aconteceu, até o momento é a última grande saga da DC, e promete mudar muita coisa depois que ela acabar. Então eu vou fazer o review hoje do capítulo 5, eu vou ver se posto os outros que eu não tinha começado a fazer ainda, vou começar agora do 5 que é o mais recente. Então vamos lá. Bom, então já começa o Rei Robin, né? Pra quem não sabe, o Rei Robin é uma versão do Bruce Wayne. Ele não chegou a virar Batman, virou Robin agora. E é filho da mãe pra caramba. Pra quem não viu, ele deu uma surra em todos os heróis. Um Robin acabou com a Mulher Maravilha, Batman, o Superman e os outros. Ele até diz que a Mulher Maravilha... Então, aí o Rei Robin tá falando com eles, ele tá falando que no mundo dele, ele venceu todos os heróis, mas aí chegou a Mulher Maravilha e fez um grande discurso, porque ele fica falando isso, vocês estão esperando um discurso, né? Então, a Mulher Maravilha do meu mundo fez um discurso, e isso deu força aos outros heróis, e olha só, eles conseguiram me vencer. Aí ele diz que o discurso da Mulher Maravilha se tornou santificado, virou assim, realmente tipo um hino praticamente no mundo dele, e por causa disso, por ter vencido ele, ela ganhou uma medalha. Só que é aquilo, né? Ele, apesar de ser o Robin, ele também é um Batman, entendeu? Ele é o Bruce Wayne, então ele já tinha feito um plano pra isso. E nessa medalha que a Mulher Maravilha ganhou por derrotar ele e fazer o tal discurso, tinha estilhaços da espada da Mulher Maravilha, que é a matadora de deuses, estão ligados? Ou seja, no momento que ela colocou, ele acionou um dispositivo e os estilhaços entraram no coração dela e matou ela ali mesmo. Embora seja Robin, é o Bruce Wayne, né, cara? Preparo, entendeu? O maior superpoder de todos. O Robin, o Rei Robin até ia começar a zoar, ele ia falar, não, o discurso, apesar de tudo, o discurso era demais. Aqui, eu vou te dizer como ele começa. Aí quando ele ia começar a falar, irmãos e irmãs, hoje aí aparece o Batman que ri, naquela forma dele é Cavaleiro Mais Escuro, dizendo que ele pode matar eles depois. A Mulher Maravilha e tá chamando o Batman, o Rei Robin pra vir com ele. A Mulher Maravilha fica muito pistola, é guerreira, né? E fala pro Batman que deixar de ser babaca e deixar de ser covarde e vir aqui lutar com eles. Ela chama ele de covarde. Aí o Batman que naquela forma dele toda negra, toda escurona, tipo parecendo uma sombra, ele diz que a luta já acabou, quando a Mulher Maravilha fica chamando ele de covarde. Aí acabou no momento que eles decidiram atacar eles. E aí ele fala, se agora me der licença eu tenho um deus pra matar. No caso ele tá falando a Perpétua, que é a outra Big Boss desse arco, dessa saga toda. O Batman aqui mete o pé com o Rei Robin e fala pro Castelo Batman, o Castelo do Morcego, que também é um Bruce Wayne. O Bruce Wayne meio que se fundiu com Gotham City, cuidar deles. Aí, porra, começa uma luta estilo Power Ranger, porque o Castelo vira um Megazord, cara. É muito doideira, é muita doideira isso daqui, cara. Os escritores mesmo estão fumando muito. Então, o Megazord, esse castelo, que é o Batman, também começa a atacar eles. O Batman, Superman, Monstro do Pântano, Arlequina e Mulher Maravilha vão pra cima deles. São os únicos que estão ali pra fazer alguma coisa. A Arlequina não consegue fazer muita coisa. O Batman tá sem alguma grande arma pra fazer um efeito. O Superman é uma coisa interessante, que ele tá com os raios ômega, muito igual ao Darkseid, as curvas que ele faz. Só que mesmo isso não tá fazendo efeito nesse Megazord, nesse castelo. O Monstro do Pântano também não tá no máximo dele. Tá usando tudo que ele tem ali, também não consegue fazer muita coisa contra ele. Ou seja, os poderes dele são praticamente inúteis. Aí esse Megazord grandão começa a aprisionar cada membro da Liga da Justiça. Ele primeiro pega o Superman, bota ele tipo numa cápsula no dedo dele dentro, assim, pra cercar o Superman com o símbolo do Superman no meio, falando que lá tem partículas do Sol Vermelho, ou seja, deixou o Superman praticamente mais fraco. O Superman também não tá no ápice dele de força. Ele ficou sendo torturado lá pelo Batman Darkseid. A Mulher Maravilha é pega na mão desse bicho. O Batman manda ela escapar, mas ela fala que vai lutar até o fim. Depois o Batman é preso também, um negócio assim, tipo com o mesmo negócio do Superman, só agora com o negócio da Batcaverna, ou seja, não vai dar pra ele escapar de jeito nenhum. Aí quando o Castelo tá pensando no que fazer com a Mulher Maravilha, assim, com o que ele vai trancar ela, o que ele vai fazer com ela, um raio verde estoura o peito do Castelo, libertando todo mundo. Revela, acaba sendo o Lex Luthor naquela nave dele da Legião do Mal.
Aí é revelado que é o Lex Luthor. A Diana até fala que ele deveria estar morto. Quem morre realmente em quadrinho, né, pessoal? Aí ele fala que muito dele tá morto. A Arlequina até pergunta o que ele fez com o raio que ele jogou nele, porque ele fez com o Megazord, com o Castelo Batman ali, o Castelo do Morcego. Ele diz que fez aconteceu a mesma coisa que aconteceu com Kandor, saca? O que o Brainiac fez com a cidade de Superman. Então ele prendeu ela num globo, ele até mostra, a Arlequina tá perguntando isso a ele. E ele fala, não, o Brainiac me deu um algoritmo que eu posso replicar o que aconteceu em Kandor agora com esse castelo. Ele botou num globo, aqueles globos de neve, e ele fala, não, agora vai ficar preso por muito tempo, só que a Arlequina não quer nem saber, ela pega o globo, joga no chão, esmaga o castelo. O Lex até fala, ou você pode pisar nele. A Mulher Maravilha pergunta porque ele tá ali. Eles falam que eles não têm muito tempo. Ele fala que eles não têm muito tempo que mais Batmans do mal vão vir ali. E ele fala que quando a Mulher Maravilha pergunta, além disso, ele fala que ele tá aqui realmente porque agora é hora de acabar com isso. O Lex diz que tá na hora de acabar com isso de uma vez por todas. E aí muda, os quadrinhos mudam pra Terra menos 49, onde é uma das últimas terras que a Perpétua tá tentando converter pro lado dela. Ele fala, ou você escolhe eu como seu novo deus, um deus no caso, né? Ou você vai morrer. Nisso o Batman chega, o Batman aqui como cavaleiro mais sombrio, e ele chega lá botando na mesa, entendeu? E falando que ele manda agora. Ela pergunta o que ele espera alcançar, e ela fala que sempre vê os humanos como seres fortes e imortais, em vez de presas pro universo, entendeu? O Batman diz, então, eu sou seu filho favorito, né? Já que eu tô aqui pra matar você e toda a sua raça, entendeu? Aí continua os quadrinhos, a Liga, quando eles começam a lutar, na outra HQ passada já mostrou a luta deles, quem lembra, eles jogando o planeta um na cara do outro, eu vou até botar uma foto aí. E é doideira, porque eles estão em um pico de poder muito grande, a Liga e os vilões, todo mundo que tá ali, não podem fazer nada, se não olhar. O Lex fala que logo o Batman que vai matar a Perpétua, ele tá muito poderoso mesmo pra ela, é só questão de tempo. E ele vai cercar a Terra que eles estão, que é a Terra Zero, e eles têm que agir rápido, porque apesar de tudo, ele só tem alguns universos criados por ele, só tem alguns universos criados por ele. Tudo que tem que ser resolvido tem que ser resolvido na Terra Zero, essa Terra. O Superman, quando o Lex vai falar o plano dele, o Superman fala, obviamente estava esperando isso, como é um dos arqui-inimigos dele, ele fala que como é o Lex e como foi ele que libertou a Perpétua, boa parte disso é culpa dele, mas vendo o que aconteceu com o Lex mesmo, ele dá pelo menos um voto de confiança para o Lex contar a ideia dele. Aí o Flash fala que se alguém pode pensar grande e obter um jeito de pensar nisso daí, é o Lex, que ele pense grande e ache um jeito de ajudar todo mundo. O Lex fala que não. É bem ao contrário, pela primeira vez eles têm que pensar pequeno. O Lex começa a dar uns flashbacks bem estilo Naruto mesmo, as lembranças dele, quando ele era pequeno, que mesmo nessa época, até a adolescência dele, ele viu que o universo estava fadado a acabar, e foi isso um dos gatilhos que fez ele ficar do jeito que ele é, o Lex que a gente conhece, buscando poder, sempre isso daí, entendeu? O Batman se cansa disso e para de falar estilo Naruto, o Batman manda ele parar com os flashbacks, como eu disse, bem estilo Naruto, e conta logo qual o plano para ele ter aquele bicho. O Batman disse que eles precisam da energia de crise para enfrentar ou o Batman que ri ou a Perpétua, principalmente o Batman que ri. O Lobo aparece com uma caixinha, tipo uma caixinha de anel, e diz que aqui a solução tá ali. O Flash até pergunta como é que isso vai fazer diferença, tem energia da crise aí, porque é pequenininho uma caixinha de anel. Ele até pergunta se o Lobo ia pedir alguém em casamento, o Lobo fala que não tem muita esperança. O Lex fala que para vencer o Barbatos eles precisaram do Metal X. O elemento X, lembra? Que deixou eles com as armaduras, estilo Cavaleiro do Zodíaco, banhado no sangue de Atena, tá ligado? Então, eles venceram o Barbatos com isso. Ele fala que o Lobo conseguiu pegar um dos fragmentos, que segundo o Lex, depois que eles usaram isso para derrotar o Barbatos, que foi o grande vilão da primeira parte, digamos assim, Death Metal, o Monitor trancou vários fragmentos do décimo metal em vários pontos da realidade. O Lobo, por causa da habilidade de cura absurda dele, ele foi um dos poucos que conseguiria acessar esses fragmentos. Ele pegou um pouquinho. Só que a Mulher Maravilha foi uma coisa óbvia, né? O Barbatos é uma criança perto do poder da Perpétua do Batman que ri. Entendeu? Só o décimo metal não vai fazer diferença. Só que o Lex disse que o plano não é usar o décimo metal para vencer a Perpétua, porque não ia ser o suficiente. O lance é usar a verdade. Aí eles perguntam do que ele está falando. O Lex disse que desde a época que a Perpétua foi aprisionada, a verdade da história, do universo, de
como iniciou tudo foi escondida de todos os seres habitantes de todos os multiversos. E que vários homens e mulheres de todas as linhas do tempo, todas as realidades já tentaram criar máquinas e em busca dessas verdades. O Lex disse que nos últimos meses ele projetou uma dessas máquinas, entendeu? Que ele projetou, fez um projeto de uma dessas máquinas, que pode ajudar ele a mostrar a verdade, que seria a única coisa que pode vencer a Perpétua. Só que assim, eles têm que chegar na forja. E como eles são da Forja dos Mundos, como Metal X, o 10º metal nasceu da Forja do Mundo. Eles têm que ir até lá e lá, só lá eles vão poder montar uma dessas máquinas. A Mulher Maravilha começa a falar que não entende, que se essa máquina vai ajudar a redirecionar energia de crise para que possa enfrentar o Batman que já é perpétua, o Lex disse não, que ele fala que todos nós somos bateria para a energia da crise, e seu oposto. Que a energia da crise nasce dos medos, nasce da raiva, do desejo de ser grande, que ela convida as pessoas a mudar a história, tornar o presente mais importante, o presente. Mas a energia de anticrise, que é a energia que eles querem alcançar, ela conecta, é conectiva, ela une as pessoas através da memória e da história, lembrando que somos pequenos, mas parte de uma história épica, bem legal isso daí. E a máquina precisa ser construída e usá-la para desatar a linha do tempo e restaurar a memória de todos. Vai dar um desequilíbrio na energia de crise, entendeu? E ele fala que ao fazer isso, eles conectarão todos com a verdade, no caso, essa verdade que eles estão buscando. Vai criar um fluxo muito poderoso de energia de anticrise que poderá enfrentar os inimigos, entendeu? No caso, o Batman que ri e a Perpétua. Só aí eles vão ter poder para enfrentar esses dois. A Mulher Maravilha fala, mas que nas edições passadas, que já usou a energia anticrise, lembra? Contra a Perpétua, que uma vez não funcionou. Que a energia da crise da Perpétua era mais poderosa que a energia anticrise que a Diana usou contra ela. Só que o Lex fala, não era, entendeu? O Lex fala que não, a Mulher Maravilha usou, a Mulher Maravilha, na hora que ela usou a energia da anticrise dela contra a Lei de Perpétua, ela podia ter vencido a Lei de Perpétua ali, até porque a Lei de Perpétua não estava tão poderosa. Só que a Lei de Perpétua disse que se ela continuasse usando, se ela continuasse canalizando a energia para cima dela, tudo seria mudado. Ou seja, coisas ruins podiam acontecer, coisas boas podiam deixar de ficar do jeito que eram, entendeu? Muita merda podia acontecer. E a Mulher Maravilha, por alguns segundos, hesitou. E foi a chance que deu para Perpétua se recarregar e aí, entendeu? Contra-atacar. O Lex continua falando com a Mulher Maravilha, ele explica isso para ela, e agora ela lembra de tudo, e ela percebe que foi isso mesmo. Ela meio que indiretamente deixou a Perpétua ganhar porque ela hesitou por alguns minutos. O Lex fala com ela que ela tem que continuar agora, que ela não pode desistir. E que isso tudo que eles vão fazer agora é um grande começo, entendeu? Eles têm que não ficar pensando no passado, se concentrar no futuro. E a Mulher Maravilha se toca numa coisa. É uma coisa que eu acho que a Mulher estava desconfiando. Ela chega pro Batman, o Superman, e ela pergunta, Bruce Clark, me diga uma verdade. O Batman diz uma coisa que muita gente estava esperando, que ele está morto. Ele morreu na primeira batalha com a Perpétua, quando os Batman que invadiram, nas edições passadas, só que ele está usando o anel de Lanterna Negro. Então ele é praticamente um zumbi. E o Superman fala que não tem volta mais para ele, que ele consegue sentir isso. Porque, para quem não viu nos outros capítulos, o Superman estava sendo torturado pelo Batman Darkseid. Todo tipo de kryptonita foi injetada nele, inclusive parte da equação antivida. Tentando transformar ele no Darkseid, é por isso que ele pode usar os raios ômegas, entendeu? Isso tá meio que destruindo ele por dentro, entendeu? Ou ele vira o Darkseid ou ele morre, entendeu? De qualquer forma, ele vai deixar de ser ele mesmo. A Mulher Maravilha fica muito triste, dá um abraço nos dois, cara, é muito legal, é muito triste essa parte. Muito bonitinho também, né? Ver os três juntos assim, é trindade, né, cara? A Mulher Maravilha fala um discurso que ela estava realmente errada, que eles não podem querer recriar um universo a partir da energia de crise, que é uma energia ruim, entendeu? Eles têm que fazer isso da forma certa e deixar as pessoas seguir, porque se construir esse universo usando a energia de crise, assim, é uma energia baseada no desejo, na paixão e no controle, entendeu? Não seria certo com as pessoas que viessem assim, desse novo começo. Então a gente tem que fazer isso da forma certa, a gente tem que desatar a corda. Então tudo terá importância, deixar as pessoas decidir. Ela manda um discurso bem legal, Mulher Maravilha, né? Melhor que o discurso que ela só o Capitão América. Mas a Mulher Maravilha fala pro Lex que apesar do plano dele ser bom, não vai ser o suficiente, que ela tem uma ideia, mas que vai exigir muitos soldados,
E ela pergunta ao Lobo se é verdade, se o fator de cura dele, ele fala, naquela maneira de zoeira, não, é verdade, isso é tudo sobre mim é verdade, que é um começo. A Mulher Maravilha começa a fazer aquele discurso que o Rei Robin falou, e é isso, eles seguem com o plano, ela pede até que todos eles façam o que tem que fazer para deixar eles em paz, porque é incerto o que vai acontecer, tudo incerto. Depois disso corta pro Superman indo naquele submundo onde estão vários dos vilões de todos eles, e ele fala que ele precisa de ajuda. O Salmon Grande até fala, tem certeza que você veio no lugar certo, Superman? Só que a giganta aparece e fala, deixa eu me adivinhar, você precisa da nossa ajuda para salvar a Terra. Aí o Superman fala, não, na verdade eu preciso da ajuda de vocês para destruí-la. A Mulher Maravilha, o Lobo e o Lex Luthor estão tipo naquela nave dele, da Legião do Mal, e ele fala, eles estão sobre a Pedra da Eternidade, que o caminho mais rápido, mais direto para a Forja é por ela. E que o metal, que eles estão, aquele metalzinho naquela caixa tipo de anel, que eles vão guiar lá. Que eles vão guiar ela até lá. A Mulher Maravilha pede o diário do Lex Luthor, ele fala que não é dele, é o diário do Carter Hall, que foi dito mais lá no início da saga Noite das Trevas Metal, lá no iniciozinho, quando mostrou tudo. E ela pergunta porque ele tá ajudando. E ele fala, bom, o Superman busca extrair o melhor das pessoas, o Batman busca conter o pior das pessoas, e a Mulher Maravilha sempre busca a verdade. E que nessa luta, nessa guerra final, a verdade é a única coisa que importa. A Mulher Maravilha agradece e vários lobos, assim, vários, não sei se como deve ser de outros universos, não sei se é que eles foram clonados, vários lobos mesmo vão com elas entrar na Forja. Depois disso corta pro Superman, tipo, no espaço. Ele tá com várias versões do Superman, ele tá com o Superman Cyborg, o Superman Prime e o Bizarro, mas ele mesmo. Também tá com o Sinestro, o Atrócidos, a Estrela Safira e o Adão Negro. E assim, da Terra tá o Monstro do Pântano e outros lá. E eles estão só esperando. Aí eles perguntam ao Superman quando vai ser a hora. O Superman pede só um segundo para dar aquela olhada na Terra uma última vez. Que eles têm que fazer isso. Então aí começa, o Superman manda eles ir e eles vão tipo, cair que nem uns meteoros na cima da Terra. Nisso corta pra Perpétuo caindo na porrada com o Batman que ri, né? Os dois estão se destruindo, só que nisso o Batman que ri sente, tem alguma coisa errada, eles vão destruir a Terra. Ele tenta até fugir, não. Ele tenta, não, eu não posso deixar isso acontecer. A Perpétua pega ele e fala que ele não vai a lugar nenhum, que eles têm que terminar essa luta. O Batman que manda vários universos sombrios pra cima dele, manda impedir os heróis de fazerem isso daí, porque senão vai ferrar pro lado dele, e ele continua lutando com a Perpétua. Nisso corta pros heróis, que só estão esperando, né? Eles sabem que o Batman aqui vai descobrir, então estão esperando a batalha final. O Superman fica lá esperando ele e diz que ele pode sentir que o Batman aqui summonou as terras mais sombrias dele pra impedir eles, porque ele já sabe o que eles vão fazer. Nisso o Superman fala, todos os seres vivos desse planeta, o Batman. Aí, na verdade, todos os seres vivos e mortos desse planeta, assim, devemos lutar juntos. Nós vencemos ou morremos juntos. Morremos entre aspas, né? Fica bem engraçado isso daí. Aí aparecem vários heróis e vilões, assim, do antigo mesmo, já que o Batman pode reviver eles com o anel, assim, da Tropa Negra dos Lanternas Verdes. E eles estão só esperando. Aí aparece várias versões de multiversos sombrios vindo pra cima deles, assim, tá brabo mesmo o lance. Nisso, até chega bem engraçado, o Flash fica falando quantas terras são que estão vindo, ele fica, 3, não, 5, não, 6, né? Aí a Arlequina fala, é mais do que 5. Aí um dos Lanterna Verde, eu esqueci o nome dele, pergunta o que eles vão fazer, e a Dona Troy fala, vamos fazer o que a Diana mandou a gente fazer, vamos lutar como se não houvesse amanhã. Aí acaba assim, muito bom, cara, muito bom. A saga tá muito legal, quero muito ver o que vai acontecer. Batman que ri e Perpétua são facilmente um dos heróis, ainda mais o Batman que do jeito que tá agora, os mais poderosos, né, que eles já enfrentaram. E a saga realmente promete mudar tudo na DC, espero que vocês tenham gostado. Cara, eu realmente tô muito ansioso para o que vai acontecer na próxima parte. Se você gostou e realmente gostou do vídeo aqui, dá um like, se considere se inscrever também, ajuda bastante. Fique com Deus e até mais.